Irmãos, hoje vamos, em continuidade aos estudos da Escola Bíblica Dominical deste mês de julho, com o tema Vencendo os Gigantes da Pandemia. Hoje nós vamos meditar na Palavra do Senhor sobre ensinamentos a vencermos um outro gigante que tem se mostrado, se apresentado ao coração de muitos dos nossos nesse período. Vamos começar orando ao Senhor? Meu Deus, Pai querido, te agradecemos pela palavra que o Senhor nos trará. Te agradecemos pela oportunidade de meditar na Tua palavra e aprender contigo, Senhor, com aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. Que o Senhor possa falar com cada irmão que ora medita na Tua palavra, ensinando-o, corrigindo-o e levando-o a aprender, a fim de enfrentar os males desse mundo, em nome de Jesus. Irmãos, o gigante que tem se apresentado na pandemia, que nós vamos aprender na palavra hoje, ensinamentos, lições a como enfrentá-lo, é o gigante da inferioridade. A inferioridade, que nós podemos dizer que é um sentimento de diminuição do valor que se tem por si mesmo, ou seja, uma redução daquilo que você realmente é. Essa redução aos seus próprios olhos. Uma desvalorização, então, de si mesmo, podendo chegar a um menosprezo por si próprio. E falar de sentimento de diminuição de valor nos leva a refletir sobre um outro conceito muito comum nos nossos dias: a autoestima. Autoestima, dividindo o vocábulo, dividindo a palavra, nós temos auto, que é aquilo que se refere ao próprio indivíduo, e estima, valorização, valor. Portanto, autoestima é o valor que se tem acerca de si mesmo. E quando nós estamos falando de inferioridade, é muito comum que nós ouçamos falar que se tem baixa autoestima, ou seja, a autoestima em baixa, a autoestima reduzida. Um indivíduo que faz de si mesmo um valor diferente do que ele tem. Diferente no sentido de ser menor, diminuindo o seu próprio valor. Para que nós meditemos, irmãos, sobre esse conceito que nós estamos debatendo, vamos ler na Palavra de Deus um texto que mostra alguém que de fato fez esse valor a respeito de si mesmo, num primeiro momento. Vamos ler lá no livro de Juízes, no capítulo 6, a partir do verso 12 até o verso 16. Um texto que mostra o chamado de Gideão. Diz assim a palavra de Deus: Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu: Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isto? Onde estão as suas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: Não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: Com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem o está enviando? Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Irmãos, aqui nós vemos, volto a dizer, alguém que fez um conceito de si mesmo menor do que aquele que o próprio Deus dizia para ele que ele era. Percebam o contraste que existe entre o juízo que Gideão fez de si mesmo e aquilo que o anjo do Senhor dizia claramente para ele que ele era. Irmãos, nós vemos aí que essa avaliação em baixa, essa autoestima em baixa, que Gideão demonstra com esse seu valor diminuído, essa autoestima vai residir na insegurança que ele sentia. O texto vai nos mostrar uma época
em que o povo de Deus fez aquilo que desagrada ao Senhor, e por esse motivo, Deus os entregou nas mãos dos midianitas. É o que vai falar o primeiro versículo desse capítulo. Os israelitas tiveram que se esconder nas montanhas, nas cavernas das montanhas, porque os midianitas vinham e tomavam as suas plantações, tomavam o seu gado. Então você tinha um povo que era inseguro. E Gideão demonstra essa insegurança claramente no momento em que o anjo do Senhor o chama. Ele questiona se de fato ele era aquele poderoso guerreiro que o anjo do Senhor disse a ele. A insegurança, meus irmãos, é nela que vai residir, na maioria das vezes, a baixa autoestima. Essa insegurança, ela vai levar o indivíduo a duvidar da sua capacidade e, em duvidando continuamente, reduzir o valor que tem de si mesmo. Gideão, nesse momento que o anjo apareceu com ele estava malhando trigo num local escondido, o que demonstra a insegurança. Mas aí vem o primeiro ensinamento desse texto que nós acabamos de ler e da história de Gideão. Os irmãos vão ver mais para frente, no livro de Juízes, que Gideão, aceitando o chamado do Senhor, foi ao seu povo, chamou o seu povo e se juntou diante dele, ao redor dele, um exército para combater. Esse exército acampou nas imediações do campo de batalha para enfrentar os midianitas. E Deus então peneirou aquele exército, ou seja, retirou do campo de batalha aqueles que não estavam prontos para batalhar. E qual foi o primeiro critério que Deus usou para selecionar os que não estavam prontos? Os inseguros. A palavra vai dizer lá no capítulo 7, no versículo 3, Deus dizendo que todo aquele que estava tremendo, todo aquele que estava com medo, inseguro, poderia voltar para casa. E nesse momento que Deus disse isso, 2/3 daquele exército foi embora. Ou seja, mais de 60% daqueles homens estavam inseguros para a batalha. Perceba que nós estamos falando de um povo que vivia se escondendo do inimigo. Então, desse povo, 2/3 dos que atenderam ao chamado não estavam prontos, estavam inseguros. Irmãos, os inseguros, portanto, não estão prontos para a batalha. Mas esse sentimento próprio de insegurança, típico daqueles que estão com a sua autoestima em baixa, que estão sentindo uma inferioridade, ele nem sempre condiz com a verdade sobre quem é aquele indivíduo. Nós estamos falando de Gideão, aquele a quem o próprio anjo do Senhor disse: você é um poderoso guerreiro, não é qualquer um. E quando o anjo do Senhor diz isso a Gideão, ele está dizendo: o Senhor te fez um grande guerreiro. Irmãos, Deus nos conhece a cada um. Ele sabe do potencial de cada um, afinal de contas, Ele nos formou, Ele nos fez. A palavra vai nos dizer que Ele nos conhece desde quando éramos ainda uma substância sem forma. Então Deus sabe exatamente quem é cada um e como esse cada um é. Por esse motivo, meus irmãos, se nós sabemos que Deus é quem diz quem nós somos, nós devemos nos atentar para outro ensinamento que a história de Gideão vai nos trazer. Que nós devemos fugir da armadilha que é a comparação. Para que me comparar com o outro? Se Deus é quem me fez e fez o outro, Ele fez duas pessoas únicas. Deus te fez único, Ele sabe como te fez. E a comparação geralmente vai nos levar, num viés humano, de um coração enganoso que temos, a valorizar o que tem de melhor no outro em detrimento do que eu tenho de menos bom. Ou seja, eu valorizo as forças do outro e menosprezo as minhas, valorizando as minhas fraquezas, as minhas dificuldades. Só que nós esquecemos com isso que todos temos qualidades e defeitos. O outro não tem só qualidades e eu não tenho só defeitos, eu não tenho só fraquezas. Deus nos fez todos com dificuldades e com capacidades.
Só que nós duvidamos muitas vezes das nossas capacidades. Vimos claramente no texto que nós lemos, Gideão questionar ao anjo do Senhor: como eu poderei libertar Israel? Um claro questionamento daquilo que Deus acabava de dizer para ele. E aí, meus irmãos, quando nós duvidamos e questionamos, quando nós questionamos se somos capazes de fato daquilo que Deus nos diz que somos, nós podemos dizer que estamos questionando aquele que nos fez. E aí a palavra vai nos trazer um outro ensinamento muito importante, que está lá no livro do profeta Isaías, no capítulo 45, no verso 9, que diz o seguinte: acaso pode o barro dizer ao oleiro o que você está fazendo? Ora, nós somos o barro. O barro pode questionar por que e para que está sendo formado daquela forma? A palavra vai nos dizer nesses mesmos termos, a carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 9, no verso 20, acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? Ora, Deus sabe por que fez cada um com capacidades e com coisas a melhorar, com potencialidades a desenvolver. E Ele sabe por que fez isso e leva-nos, vivendo aquilo que Ele nos possibilita viver, Ele nos leva a aprender, a desenvolver essas capacidades. Nós vamos ver um pouco aqui mais à frente que, impossibilitando a cada um viver a sua própria história, Ele está desenvolvendo aquele indivíduo para o propósito que Ele formou aquele indivíduo. É por esse motivo que Deus, sabendo o que é cada um, como Ele fez cada um, Ele confia a cada um determinadas condições, determinadas missões. Ele permite que cada um viva determinadas situações ou chama cada um às batalhas que Ele chama. E quando Ele chama, meus irmãos, Ele não faz como nós fazemos. Deus não valoriza riqueza, Deus não valoriza posição social. Quando Gideão fala, eu sou o menor do meu clã, da menor tribo, Deus não valoriza posição. Deus não valoriza inteligência, status, beleza, não. Deus valoriza o coração. E isso vai ficar muito claro para nós no ensinamento que o próprio Jesus vai nos trazer, ensinando aos apóstolos sobre a oferta feita por uma viúva. Nós vamos achar lá no livro de Marcos, no capítulo 12, nos versículos 41 a 44, quando mostra a oferta que é feita pela viúva, no local onde as pessoas iam depositar suas ofertas e os ricos depositavam grandes quantias. A partir do verso 42 diz: então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre, de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que essa viúva pobre colocou na caixa de oferta mais do que todos os outros. Todos deram do que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Deus olha o coração. Esse ensinamento vai ficar claro para nós também quando Deus enviou Samuel para ungir o novo rei de Israel, e Samuel pensou que era o irmão de Davi. Quando Samuel pensou que era um guerreiro alto, forte, Deus disse claramente para ele: o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Portanto, meus irmãos, se Deus, que é aquele que nos criou e nos capacitou, sabe do que nós somos capazes e nos diz isso, por que eu, humano, vou ficar me comparando com o outro a fim de possibilitar que o meu coração me diga que eu sou menos que ele quando faço essa comparação? Volto a dizer, Deus, que fez cada um de nós, sabe por que nos capacitou de tal forma, porque nos deu tais capacidades ou tais potencialidades a desenvolver. Afinal de contas, Ele fez cada um com um propósito. Nós falamos há pouco de Davi, ungido rei de Israel, no momento em que havia passado a sua juventude como pastor de ovelhas. Ora, Deus já sabia que precisaria de um líder e que Davi seria esse líder para a nação. Por esse motivo, o levou a se capacitar a liderar pessoas, treinando enquanto pastor.
Enquanto pastor, ele enfrentou o perigo pelo seu rebanho. Os irmãos vão ver quando ele declara, ao se dizer pronto a enfrentar Golias, declara que já havia enfrentado feras, ursos, leões. Quando essas feras atacaram o seu rebanho, ou seja, ele precisou de coragem. Ele precisou se doar pelo seu rebanho. Ele precisou de amor para ir atrás de uma ovelha que se desgarrou, aquela ovelha teimosa que insistia em não seguir os ensinamentos do seu pastor. Enquanto pastor, Davi enfrentou perigos e exercitou condutas, capacidades que lhe seriam muito úteis quando líder do seu povo. E foi Deus que o permitiu passar por isso. Portanto, quando Deus o chamou para ser pastor, Deus sabia que precisaria dele lá no futuro com as características que ele desenvolveria enquanto pastor. Por isso permitiu que ele fosse pastor. Ora, então se foi Deus quem permitiu que ele ali estivesse enquanto seus irmãos estavam, por exemplo, no exército, por que ele iria questionar a Deus, por que me fizeste pastor? A palavra nos disse há pouco, nos livros que nós lemos. Não cabe ao barro dizer ao oleiro, por que me fazes assim? Afinal de contas, o oleiro é quem sabe para que forma aquele vaso, para que molda aquele barro. Então Deus sabia disso. É por esse motivo que quando Deus chamou Gideão, disse para ele, você é um poderoso guerreiro. Gideão fraquejou no início, sim, questionando, como eu vou poder libertar? Duvidou. Afinal de contas, eu sou o menor da menor tribo, afirmou para si mesmo, num típico quadro de quem se sentia menor. Mas aí Deus o exortou, ele se encheu de força e cumpriu aquilo que Deus o chamou para cumprir. Batalhando contra os midianitas, com um exército que no final das contas era de 300 homens, os irmãos vão poder ver na continuidade do texto que nós lemos, do capítulo 7. Então Gideão, mesmo tendo duvidado no início, numa atitude típica de quem se sentia menor, e essa atitude, ela decorria do período que eles viviam de opressão ante um povo, mesmo diante disso, Gideão confiou naquilo que Deus disse que ele era e cumpriu o chamado de Deus indo à batalha. Não se deixou dominar pela insegurança que conduz à autoestima em baixa, não se deixou dominar por um valor próprio que dizia a ele que ele era o menor. Ele foi lá, cumpriu o propósito que Deus tinha para a vida dele. E é isso que nós devemos fazer, meus irmãos. Concluindo essas considerações acerca do texto bíblico que nós lemos, nós chegamos à conclusão de que, se é Deus quem te chamou, faça o seu melhor. Faça o seu melhor em tudo que você estiver fazendo, naquilo que Deus te chamou para fazer ou te permitiu viver. A palavra de Deus vai nos trazer esse ensinamento claramente lá no livro de Colossenses, no capítulo 3, nos versículos 23 e 24, onde ele diz claramente a nós, o Senhor diz claramente a nós, pois tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens, sabendo que recebereis do Senhor o galardão da herança, a recompensa da herança, porque é a Cristo, o Senhor, a quem servis. Então, meus irmãos, se é Deus quem te chamou, faça. Não se deixe dominar pela comparação, não se deixe dominar pelo sentimento de que você é menor. É Deus quem diz quem você é. E se Ele te chamou, é porque Ele sabe que você é capaz. Faça, portanto, o seu melhor. E Deus te honrará. Amém? Oremos então ao Senhor por esses ensinamentos que Ele nos trouxe hoje, agradecendo a Ele por esta palavra. Deus, Pai querido, muito obrigado pelos ensinamentos que trouxeste ao seu povo. Que cada irmão, meu Deus, que assiste esse vídeo, possa, meditando na sua palavra, se encher desses ensinamentos que o Senhor nos trouxe, sabendo que é o Senhor quem o fez. E se o Senhor diz quem Ele é, como Ele é, que Ele não se deixe dominar por um coração enganoso que o leva a se comparar com outros. E assim faz nascer a insegurança, a baixa autoestima, a inferioridade.
Que esses sentimentos, meu Deus, não encontrem lugar no coração do seu povo. Que esses corações estejam firmados na tua palavra, sabendo que é o Senhor quem diz quem nós somos. E se o Senhor nos chamou à batalha, sabe que somos capazes de vencê-las. Nos abençoe, Pai, que cada irmão possa, recebendo essa palavra, meditar nela e gerar frutos em seu coração. Assim nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.